Sob uma chuva incessante que lava os telhados escuros, a atmosfera é pesada. O trovão ruge, iluminando brevemente a placa gasta da seita da Morte Negra. Diante dos portões, uma figura solitária, envolta em trapos e com um chapéu de bambu cobrindo o rosto, aguarda imóvel. A tensão explode quando os guardas percebem a invasão. O grito de alerta ecoa. O espadachim sem nome está aqui. Não há negociação. A ordem é para matar. Dezenas de guerreiros da seita avançam, espadas em punho, sedentos por sangue. O combate começa. O espadachim sem nome não recua. Ele se torna um borrão no meio da tempestade. Lâminas colidem, mas a dele é mais rápida, mais precisa. Ele não apenas luta, ele dança entre os inimigos. Corpos são lançados ao ar. O sangue se mistura com a chuva, pintando o chão de carmesim. Ele salta, girando no ar, descendo com um golpe devastador que parte defesas e ossos. No meio do caos, um inimigo vê uma abertura. O espadachim está de costas. Com um sorriso sádico e confiante, o guerreiro da seita pensa: "Te peguei agora, desgraçado." Ele lança seu ataque final pelas costas. Mas o espadachim sem nome é uma força da natureza. Sem nem mesmo se virar completamente, sua lâmina reage. Um flash de luz corta a escuridão. O som de carne sendo rasgada abafa a chuva. O guerreiro paralisa, os olhos arregalados de choque. Ele não consegue compreender como foi atingido, como alguém poderia reagir tão rápido a um ponto cego. Enquanto a vida se esvai de seus olhos, a última coisa que ele vê é o olhar frio e penetrante do invasor sob o chapéu de bambu. O corpo cai na poça de sangue. O massacre termina tão rápido quanto começou. Apenas o som da chuva permanece. Cena: atmosfera sombria e chuvosa. Caminhando sobre os cadáveres, o espadachim adentra o pátio interno. Lá, sentado calmamente sobre a varanda, aguarda um velho de cabelos longos e vestes brancas ornamentadas. É o líder da seita. Ele não parece surpreso, apenas curioso. Um relâmpago corta o céu, iluminando as costas do velho enquanto ele se levanta lentamente. Ele encara o invasor. O velho questiona a identidade do intruso, se ele é realmente o famoso espadachim sem nome, o suposto herói da justiça. Por que se esconde tanto? Por que cobrir o rosto como um criminoso? A resposta vem seca e direta. O espadachim diz que não se esconde por vergonha. Ele levanta o rosto. Sobre a sombra do chapéu, olhos vermelhos e maníacos brilham com uma intensidade aterrorizante. Ele afirma com todas as letras: ele não é um espadachim da justiça, ele nunca foi um herói honrado. O velho líder ri, debochando da ironia. Então o mundo das artes marciais foi enganado? Todos acreditaram em uma mentira? O espadachim, agora revelando sua verdadeira natureza insana, corrige o velho. Ele não enganou ninguém. As pessoas são tolas. Elas simplesmente acreditaram no que queriam acreditar. Ele é apenas um louco com uma espada. O velho líder acha a situação fascinante. Ele puxa sua própria lâmina, a energia assassina emanando de seu corpo. Ele declara que mesmo que morra hoje e atravesse o Rio dos Mortos, não terá arrependimentos ao enfrentar tal oponente. Ele avança. Venha! Seja você quem for, está aqui para me matar. Os dois colidem. É o encontro de dois monstros. O impacto das espadas cria uma onda de choque que repele a própria chuva, criando uma esfera de vácuo ao redor deles. Água e faíscas voam em todas as direções. Num close final, vemos o rosto do protagonista. Um sorriso distorcido rasga seus lábios, os olhos brilhando com pura insanidade e prazer pelo combate. Ele não está ali por dever, ele está ali pelo caos. O trovão cai uma última vez, selando o destino da seita da Morte Negra nas mãos do demônio louco. O massacre no Monte Ruá. Pétalas de flores de ameixeira caem suavemente do céu, mas a beleza da cena é corrompida pelo horror no chão. O solo sagrado da seita Monte Ruá foi transformado em um rio de sangue. Passos pesados quebram o silêncio. Diante dos portões, os líderes das grandes facções ortodoxas, Shaolin, Wudang, Qing Cheng e Namgung, estancam, paralisados.
O que vem desafia a compreensão. A grande seita foi aniquilada. No centro da carnificina, um único homem permanece de pé. A provocação do demônio. Os mestres gritam incrédulos. Um monge Shaolin treme ao perguntar quem seria capaz de tal atrocidade. O homem se vira. Ele segura algo na mão esquerda. É a cabeça decepada do líder da seita Monte Hua, pingando sangue fresco. Com um tédio assustador, ele coça a cabeça com a espada, ignorando completamente a presença das lendas das artes marciais à sua frente. Ele joga a cabeça no chão como se fosse lixo e murmura para si mesmo: "Vim aqui porque disseram que o Monte Hua era o mais forte. Parece que boatos não são confiáveis." A fúria explode entre os líderes da aliança. Eles não vão esperar. Em um movimento coordenado, dezenas de mestres de elite avançam de uma só vez para esmagar o assassino. O céu se ilumina com a energia de múltiplas técnicas. Espadas, cajados e punhos convergem para um único ponto. O assassino sorri. Seus olhos brilham não com medo, mas com pura diversão. Um ataque combinado de tantos assim? Isso realmente é divertido. A luz o consome. A luz se apaga. Um suspiro pesado quebra o silêncio de um quarto escuro. O homem remove o visor de realidade virtual, o suor escorrendo pelo rosto. O brilho dos olhos maníacos desaparece, dando lugar a uma expressão de cansaço. Ele murmura para si mesmo, ainda processando a adrenalina. Um ataque combinado daquele tamanho ainda é demais para mim. Sobre a mesa, brilha a capa do jogo, Murin Online. É um jogo infame, conhecido por sua violência extrema, gore gratuito e desmembramentos realistas. Enquanto o público clama pelo seu banimento, para ele não existe nada igual. É o único lugar onde ele se sente em casa. O zumbido da televisão é o único som no apartamento escuro. No noticiário, o rosto de um executivo corporativo, Sr. No, brilha na tela, dado como desaparecido. O protagonista, sentado no sofá, observa a notícia com um tédio perturbador. De repente, ele se lembra de algo. Com um suspiro casual, como quem esqueceu de tirar o lixo, ele se levanta. Atrás de uma cortina pesada, a realidade se revela. O Sr. No, o homem da TV, está ali, amarrado, ajoelhado, com o rosto inchado e deformado pelo medo. Ele implora pela vida, gaguejando que não fez nada. O protagonista o encara sem piedade. Com um movimento brusco, ele joga uma pilha de fotografias no chão. As imagens espalhadas contam uma história de horror. O respeitável Sr. No torturando e assassinando mulheres inocentes com um sorriso no rosto. O executivo congela. O suor frio escorre. Sua máscara caiu. O protagonista empunha uma marreta pesada. Sua lógica é fria e absoluta. Se você realmente não tivesse feito nada de errado, não teria se tornado minha presa. O assassino encurralado grita, jura arrependimento, implora por misericórdia. O protagonista levanta a marreta. Ele já ouviu isso tantas vezes. A frase "me poupe" soa repetitiva, velha, seja dita por ele ou por suas vítimas. O tédio é o mesmo. O medo no rosto do executivo desaparece num piscar de olhos, substituído por uma fúria assassina. Seus músculos incham, as veias saltam. Com um rugido bestial, ele estraçalha as cordas que o prendiam como se fossem linhas de costura. Ele se levanta, emanando uma aura roxa e ameaçadora. "Seu filho da mãe, você é carne morta!" O protagonista não se intimida. Pelo contrário, um sorriso de satisfação surge em seus lábios. Finalmente, a presa mostrou suas garras. O executivo avança com velocidade desumana, girando uma barra de ferro improvisada num arco mortal descendente. Morra! Mas o protagonista é mais rápido. Com um movimento fluido de pés, ele desliza para o lado, esquivando-se do ataque por milímetros. O golpe do executivo atinge o vazio, deixando seu flanco totalmente exposto. O protagonista vê a abertura. Ele carrega o punho. Bam! Um gancho de direita afunda nas costelas do executivo. O impacto é seco e brutal. O ar é expulso dos pulmões do homem. Sem perder o ritmo, o protagonista agarra a cabeça do oponente e puxa para baixo, ao mesmo tempo em que lança o joelho para cima. Crack! A joelhada explode contra o rosto do executivo. Sangue e saliva voam. O homem corpulento é arremessado para trás, capotando no chão frio. A arrogância desapareceu. A força sobrenatural não foi páreo para a técnica pura.
Ele tenta se levantar, mas suas pernas falham. Ele começa a se rastejar para trás, o terror voltando aos seus olhos inchados. Fica longe de mim. Eu não quero morrer. Não! Enquanto caminha calmamente em direção ao homem caído, a mente do protagonista classifica o mundo. A maioria dos humanos são herbívoros, mas entre eles existe uma minoria de carnívoros que caça e devora os mais fracos. A sombra do protagonista cobre o executivo trêmulo. E quanto a mim, eu sou aquele que caça esses carnívoros. Eu sou um caçador. O executivo grita, encurralado contra a parede. Não chega mais perto, seu desgraçado. De repente, um estrondo ensurdecedor. A porta de metal do esconderijo é arrancada das dobradiças. Luzes táticas cegam o ambiente. O caos se instala. Parados, polícia! Um esquadrão de elite invade a sala, armas apontadas. No comando, o detetive Dong Bong-soo entra com autoridade, distintivo e revólver em mãos. Dong Bong-soo, sob suspeita de sequestro, cárcere privado e assassinato, você está preso. O protagonista para. Confuso, ele olha para os policiais, ignorando a arma apontada. Como a polícia descobriu esse lugar? Ele dá um passo à frente. O detetive não hesita. Bang! O tiro ecoa. A bala passa raspando a orelha do protagonista e perfura a parede atrás dele. Fumaça sai do cano da arma. Eu disse parado, seu merda. Isso é munição real. O protagonista sente o calor da bala. Seus olhos vermelhos encaram o batalhão armado à sua frente. A tensão, o cerco, a intenção assassina. Sua mente viaja para outra vida. A imagem dos policiais se sobrepõe à imagem dos guerreiros das seitas ortodoxas no Monte Hua. Um sorriso sombrio retorna ao seu rosto. Essa situação, a sensação é familiar. Se a lei não funciona, a violência resolverá. Ele avança, mesmo desarmado, mesmo cercado. O detetive grita para ele parar. O aviso é claro. Isso é munição real. O estrondo do disparo ecoa no recinto fechado. A bala atravessa o peito do protagonista. O impacto o joga para trás. Enquanto a consciência se apaga e o sangue mancha sua visão, um pensamento estranho surge. Essa sensação de morte é familiar. Corte para o silêncio. De repente, ar. Ele está vivo. O tiro foi real. A morte era certa. Mas ele está aqui. Uma voz irritante quebra seu raciocínio. Um homem corpulento, vestido com roupas antigas de servo, está gritando com ele. Ei, sabe o trabalho que deu te arrastar até aqui? Você deveria estar morto. Ele agarra o servo pelo colarinho e desfere um soco brutal no rosto do homem, calando suas reclamações instantaneamente. O servo cai. Inconsciente ou morto, não importa. O protagonista olha para suas próprias mãos. Elas estão diferentes. Ele olha para o próprio peito. Costelas visíveis, pele pálida, cicatrizes de feridas antigas e má nutrição. Este corpo é fraco. Este corpo não é dele. Ele se arrasta até a porta aberta. O ar da noite é frio. A lua ilumina uma paisagem que ele só viu em telas de computador. Pagodes antigos, montanhas distantes, a arquitetura clássica oriental. Ele reconhece este lugar. Um sorriso começa a se formar no rosto daquele corpo desconhecido. Ele se lembra de seu último desejo antes de morrer. Se tivesse outra chance, queria viver em um lugar cheio de bestas que pudesse matar à vontade. Seus olhos brilham em vermelho carmesim na escuridão. Murim, não é? O texto flutua diante dos seus olhos, confirmando a nova realidade. Bem-vindo ao Murim Online, o mundo onde residem os mais fortes. O caçador encontrou seu novo terreno de caça. O cheiro acre de estrume preenche o ar. No interior abafado do estábulo, So-san, o corpo que o protagonista agora habita, segura um forcado com mãos trêmulas. A porta se abre bruscamente, deixando a luz do sol entrar e revelando a silhueta de um discípulo da seita. Ele tapa o nariz com nojo. Cheira a merda de cavalo aqui dentro. O homem ordena que So-san o siga imediatamente. O rapaz, ainda confuso e fraco, gagueja, tentando explicar que ainda não terminou a limpeza. A paciência do discípulo é inexistente. Agora, senhor? Pergunta So-san. O homem o agarra pelo colarinho, levantando-o do chão como se fosse uma boneca de pano. Seus olhos fervem de arrogância. Eu pareço estar te pedindo um favor? Ele cospe as palavras na cara do rapaz. O clã Danri deixa um órfão
um gago como você comer e dormir aqui, você deve ter esquecido o seu lugar. Você é apenas um escravo, entendeu? Arrastado para fora, So-san é jogado diante de uma pilha imensa de armas velhas e enferrujadas. Um ferreiro idoso, Dong-o, observa a cena com um olhar preocupado. O discípulo arrogante, ignorando a humanidade dos servos, ri. Ele aponta para a pilha de metal pesado e depois para o rapaz caído. Vai ser difícil mover tudo isso só com vocês dois, mas espera, nós temos uma besta de carga perfeitamente boa bem aqui. Com um chute cruel, ele empurra So-san contra as armas. O impacto faz o corpo frágil estalar. Satisfeito com sua crueldade, o discípulo anuncia que vai para a estalagem em Bongyang beber, deixando todo o trabalho pesado para o velho e o garoto doente. Boa sorte com isso, ele diz, virando as costas e indo embora. O sol se põe, pintando o céu de vermelho sangue. So-san carrega um fardo gigantesco nas costas. O peso das armas esmaga sua espinha. Cada passo é uma tortura. O velho ferreiro observa, com o coração apertado. Bom trabalho, diz o velho, a voz trêmula. Mas, criança, por que não descansa um pouco? Sua aparência está terrível. Você parece alguém que está prestes a morrer. So-san, com os olhos fundos e sem vida, apenas murmura que está bem e continua a caminhar, cambaleando na escuridão. A mente do protagonista, agora fundida com a de So-san, acessa as memórias finais do dono original do corpo. É noite, está frio. So-san caminha, questionando se vale a pena arrastar essa vida patética de inseto. De repente, ele esbarra em uma montanha de músculos. Um gigante de olhos vermelhos bloqueia o caminho. O que está fazendo? Saia da minha frente! So-san pede desculpas, encolhido de medo. Mas desculpas não valem nada no Murin. O gigante levanta o punho. No momento antes do impacto, a vida de So-san passa diante de seus olhos. Onde tudo deu errado? Foi quando minha família morreu na tempestade? Foi quando bati no portão do clã Danri, implorando para sobreviver? O punho desce. Ou talvez, o golpe esmaga o corpo frágil. Escuridão. O grito de "me salve" morre na garganta. O protagonista abre os olhos. Ele está de volta ao estábulo, olhando para seu reflexo na água suja do coxo. Ele toca o próprio rosto, processando as informações. So-san. Então esse era o nome desse garoto. A compreensão é fria e lógica. O verdadeiro So-san foi espancado até a morte por aquele gigante. E ele, o caçador, assumiu o cadáver quente. Espere, o que é isso? Diante de seus olhos, flutuando no ar poeirento do estábulo, uma luz azul começa a se formar. É uma interface digital. Um painel de status brilha com uma mensagem familiar. Bem-vindo ao Murin Online, o mundo dos verdadeiros fortes. Um sorriso surge no rosto do protagonista. Essa não é a janela de status do jogo? A ferramenta que ele usava para dominar o mundo virtual agora está em suas mãos, na realidade. Do lado de fora, a irritação é palpável. Um servo de nível médio caminha pisando duro, segurando uma tigela de comida barata. Ele reclama aos quatro ventos. Por que eu sempre tenho que fazer essa merda? Sou o único neste clã enorme que sabe limpar bosta de cavalo? A raiva dele tem nome, Pang Do-ryang. O servo sabe que Pang é um psicopata instável. O medo de ser punido por associação o consome. Ele pragueja, chutando a porta do armazém, onde o inútil do So-san está descansando. A porta se abre com um estrondo. Ah, seu idiota inútil! O servo grita, vendo So-san sentado no chão. Por que você tinha que continuar vivo só para dificultar a minha vida? Com um chute cruel, ele lança a tigela de comida para longe, espalhando os grãos pelo chão sujo. A comida, que seria a única refeição do garoto, agora se mistura à terra. Mas a mente de So-san não está na comida, nem no agressor. Ele está perdido em cálculos. Já se passaram 2 semanas desde que ele acordou neste corpo, e ele chegou a 3 conclusões. Primeiro, este lugar usa os mesmos caracteres que ele conhece, mas não é a China. É um mundo onde as lendas são reais. Pessoas voam pelos céus, espadas cortam o vento. É uma versão em carne e osso do jogo Murin Online. Segundo, o sistema está ativo. A janela de status brilha diante dele, invisível para os outros, exatamente como no jogo. E terceiro, e mais importante, ele fecha o punho, sentindo a textura da pele, a tensão dos músculos. Isso é definitivamente a realidade. As pessoas aqui sangram, elas têm medo, raiva, ambição, elas estão vivas. Uma dúvida existencial surge no abismo de sua mente. Então o que sou eu? Um humano
ou um jogador? O servo, ignorado e furioso, quebra o silêncio. Olha só para você, irmão Sam, vivendo a boa vida, enquanto eu levo esporro por causa de um idiota como você. O rosto do homem se contorce em uma máscara de ódio. Ele saca uma faca curta. Te deixei esperando, não foi, seu pedacinho de merda? Sosan, com uma calma aterrorizante, apenas levanta a tigela do chão e bebe o último gole de sopa que restou, ignorando a lâmina apontada para seu pescoço. Isso é a gota d'água. Estou falando com você, bastardo! Eu vou te matar de verdade! A faca desce. O som de metal colidindo ecoa. O servo paralisa. Hã? Diante dele, os olhos de Sossam brilham num vermelho carmesim profundo. Não há medo, apenas a fome de uma besta que acabou de acordar. Num movimento rápido demais para um mero servo acompanhar, a mão de Sossam se move. Uma lâmina improvisada encontra a carne macia do pescoço. O sangue jorra quente, pintando as paredes de vermelho. O servo agarra a própria garganta, os olhos arregalados em choque, tentando conter a vida que escapa por entre os dedos. Ele tenta falar, engasgando com o próprio sangue. Guak Dong-o, aquele garoto que você conhecia. Sossam se aproxima, o rosto banhado em sombras e sangue, e sussurra a verdade cruel. Aquele morreu há muito tempo. O corpo cai. Sossam respira fundo. O cheiro de ferro preenche seus pulmões. Ele toca o sangue quente em seu rosto. Está quente. A dúvida anterior desaparece. Humano? Jogador? Isso não importa. Um sorriso maníaco rasga seu rosto de orelha a orelha. Ele sente a grande lei deste mundo vibrando no ar, emanando do cadáver aos seus pés e da violência ao redor. A lei da selva. A sobrevivência do mais forte. Se este é o mundo real, se esta é a selva, então ele não precisa esconder sua verdadeira natureza. A imagem de lobos espirituais uivando para a lua preenche a tela. Eu posso caçar o quanto meu coração desejar. Sossam se levanta, banhado pela luz da lua, pronto para devorar qualquer um que cruzar seu caminho. Assim que meu corpo se recuperar, a caçada recomeça. Para os verdadeiros predadores, bem-vindo ao novo Murim. O sangue esfria no chão de madeira. Ao lado do cadáver do servo recém-assassinado, Sossam permanece sentado, observando com uma calma perturbadora. Ele toca o rosto retorcido do morto. Para ele, aquele homem era lixo, uma presa que sequer valia o esforço da caçada. Mas, agora, ele servirá para um propósito maior, um teste. Preciso verificar algo. Sossam invoca o sistema. Inventário. Uma janela de luz azul se abre no ar, iluminando a escuridão do quarto. Mas algo está diferente. Ele franze a testa. No jogo Murim Online, o inventário era uma grade de slots limitados. Aqui, diante de seus olhos, estende-se um vazio imenso, um espaço aberto de 300 metros quadrados. Ele estende a mão sobre o cadáver. A lógica do jogador entra em ação. Era assim que funcionava no jogo, certo? O comando mental é dado: armazenar no inventário. Uma luz digital envolve o corpo do servo. Em um instante, a matéria física se dissolve em dados azuis. O cadáver é sugado para dentro do portal. Zupt! O corpo desapareceu. O sangue desapareceu. O quarto está vazio, como se nenhum crime tivesse ocorrido. Sossam arregala o olho, impressionado. Aquela coisa enorme sumiu num instante. Isso é incrivelmente útil. Mas a mente de um psicopata nunca para no básico. Um sorriso sinistro, banhado em sombras, surge em seu rosto enquanto ele encara o portal azul. Espere, posso colocar coisas vivas aqui dentro também? A curiosidade é sádica. Se eu colocar, elas continuam vivas ou... Ele fecha o punho. Ele precisará realizar mais experimentos em breve. O sol nasce, trazendo a rotina de servidão. No pátio, outro servo, um homem de rosto grosseiro, encontra Sossam e imediatamente desfere um tapa na nuca do rapaz. Ei, seu meio bosta, ouvi dizer que você ficou mudo? Sossam reage instantaneamente, não com violência, mas com atuação. Ele encolhe os ombros, gagueja sons ininteligíveis e faz cara de terror. O servo bufa
irritado com a suposta deficiência do garoto. Tch, seu bastardo mudo, não fique vadiando aqui. Leve aquele cavalo para caminhar. Enquanto Sosam se curva em submissão fingida, o servo resmunga sobre o incômodo de lidar com um pirralho que nem sabe falar direito. Sosam caminha pelas ruas movimentadas do mercado, puxando o cavalo pelas rédeas. Ele mantém a cabeça baixa, interpretando seu papel. Mas a crueldade não vem apenas dos adultos. Escondidas num beco, 3 crianças observam o bobo da vila. Um garoto gordinho, com um sorriso maldoso, pega uma pedra. Toma essa! A pedra voa com precisão. Pá! Ela atinge a cabeça de Sosam. O impacto é seco. As crianças explodem em gargalhadas, apontando dedos e fazendo caretas. Olha só pro boneco, o estúpido do Sosam. Ele nem consegue falar mais. Hahaha! Sosam não para. Ele não se vira. Ele continua caminhando, puxando o cavalo, aceitando os insultos que chovem em suas costas. Sosam é mudo. Ele não pode fazer nada. Ele é um idiota. Mas à medida que ele se afasta, a perspectiva muda. Vemos Sosam de cima, sua postura é rígida, e a sombra que ele projeta no chão vermelho de terra batida, ela treme. Não é a sombra de um servo fraco, é uma mancha escura de pura malícia e intenção assassina, fervilhando, apenas esperando o momento certo para devorar aqueles que riem. Na ferraria, o velho Dong-o suspira, exausto. Ele reclama de ter que limpar armas nessa idade e questiona o paradeiro de Guak Dong-o, o servo que sumiu há dias. Será que aquele bastardo caiu morto em algum lugar? O velho resmunga, sem saber o quão acertada é a sua suposição. De repente, a porta dos fundos se abre. Sosam sai das sombras, silencioso como um fantasma. O velho se assusta, mas logo seu choque se transforma em incredulidade. Ele olha ao redor, a oficina está impecável, as armas brilham, polidas e organizadas. Espere, esse pirralho fez todo o meu trabalho? O velho Dong-o encara Sosam. O garoto, que antes parecia um idiota frágil, agora emana uma eficiência assustadora. Dong-o pensa consigo mesmo. Ele quase morreu e agora é uma pessoa completamente diferente. Rápido, eficiente. Sosam se aproxima com um sorriso servil e estende a mão. Ele entrega um saco de moedas pesado, dinheiro roubado do cadáver que ele acabou de ocultar. O velho abre o saco e seus olhos brilham com ganância. Isso é, ele explode em gargalhadas, dando um tapinha violento nas costas de Sosam. Plá, seu moleque! Finalmente aprendeu como o mundo funciona? Para o velho, aquilo é um sinal de amadurecimento, de malandragem. Esse é o meu garoto, continue assim. Mas enquanto o velho celebra o suborno, a narração interna de Sosam é gelada e cruel. Seu sorriso não chega aos olhos. Idiota, ele nem percebe que está pagando pelo próprio funeral. O cenário muda para o crepúsculo sangrento do distrito de entretenimento. Lanternas vermelhas iluminam a luxúria e o vício. Makio, o servo corpulento e arrogante, caminha pelas ruas com um sorriso de predador. Ele joga o saco de moedas para o alto. Hoje, seus bolsos estão cheios. Ele chega à estalagem e é recebido com bajulação pelo gerente. Normalmente, Makio se contenta com garotas comuns, como a tal Eng. Mas hoje ele quer luxo. Vá buscar a Sosam, ele ordena, jogando dinheiro na mesa. O gerente hesita, surpreso, mas o ouro fala mais alto. Sosam é de um nível totalmente diferente, mas com aquele pagamento, as portas se abrem. Makio sobe as escadas, a respiração pesada de antecipação. Ele entra no último quarto do segundo andar. A atmosfera é suave, perfumada. Lá dentro, Sosam aguarda. Ela é deslumbrante, uma beleza intocável que contrasta violentamente com a figura grotesca de Makio. O homem se senta, babando de luxúria, pedindo que ela lhe sirva uma bebida. Sim, sirva uma. Ele observa as mãos delicadas da mulher enquanto ela serve o saquê. A propósito, você tem mãos tão adoráveis. A tensão no quarto aumenta. Makio está focado em seu prazer. Venha um pouco mais perto, ele sussurra. Mas eles não estão sozinhos. Na parede de madeira escura há uma pequena fresta, um detalhe imperceptível para quem está embriagado de desejo. A câmera se aproxima da madeira. Zoom in. Através do buraco, na escuridão do outro lado, um único olho vermelho brilha com intensidade demoníaca. Sosam está lá.
imóvel, silencioso, observando cada movimento. O predador encontrou sua próxima presa e a caçada está prestes a começar. No corredor da estalagem, a hostilidade é palpável. O gerente bloqueia o caminho de So-sam, cuspindo desprezo. Ei, mudo, você sabe onde está? Suma daqui agora ou então... So-sam não recua. Com um movimento sutil, ele levanta a mão. O som metálico de moedas pesadas silencia o homem instantaneamente. O gerente pega o saco. Ao sentir o peso e ver o ouro, sua expressão muda da água para o vinho. A ganância vence o nojo. Ah, o pagamento! Ele sorri bajulador. Se você esperar no segundo quarto no fim do corredor, eu trarei a garota imediatamente. So-sam caminha em direção ao destino. O predador acaba de comprar sua entrada na Cova dos Leões. Dentro do quarto, a armadilha se fecha. Mashil, o servo corpulento, nem percebe o perigo. Enquanto So-sam desenrola lentamente a faixa de tecido de seu braço, o homem ri, confiante em sua força bruta. Eu ainda tenho muito fôlego para gastar. Ele mal termina a frase. So-sam avança. Num piscar de olhos, a fita de tecido envolve o pescoço grosso de Mashil. So-sam puxa, o nó aperta, cortando o fluxo de ar instantaneamente. Que tipo de desgraçado é você? O grito morre na garganta. So-sam exerce força desumana. Ele levanta o homem do chão apenas pela tensão da fita. Mashil cai de costas, debatendo-se desesperadamente. As pernas do servo chutam o ar, tentando encontrar apoio onde não existe. Suas mãos arranham o tecido, desesperadas. So-sam está por cima dele. Em seus olhos, não há esforço, apenas uma satisfação assassina. O rosto de Mashil incha, ficando roxo. Seus olhos reviram, mostrando apenas o branco, enquanto a vida é espremida para fora de seu corpo. So-sam continua apertando, divertindo-se com cada espasmo, cada tentativa fútil de sobrevivência da presa. O brilho assassino em seu olhar se intensifica à medida que os movimentos do homem cessam. Finalmente, o corpo para. O silêncio reina. So-sam solta o laço. Ele se levanta e olha para o lado. A cortesã está encolhida na cama, trêmula. Ele a analisa friamente. Ela é uma herbívora. Não tem vontade nem força para se proteger. Ele decide ignorá-la. Não é uma ameaça, nem um desafio. Ele caminha até a parede de madeira. Ele precisa sair sem ser visto. Ele toca uma das tábuas. Armazenar no inventário. A madeira desaparece, abrindo uma passagem perfeita para o quarto vizinho. So-sam sorri. Ainda bem que pratiquei. Isso será de grande ajuda nas minhas caçadas futuras. A janela do sistema brilha no ar. Você ganhou pontos de experiência. O pensamento de So-sam é uma cascata de lógica viciante. Matar dá experiência. Experiência sobe o nível. Subir de nível me deixa mais forte. Ficar mais forte torna a caça mais fácil. E se a caça é fácil, ganho experiência mais rápido. Ele olha para suas mãos extasiado. Neste mundo, eu posso me tornar infinitamente forte. Que mundo maravilhoso! Antes de partir, ele olha para o cadáver de Mashil uma última vez. Ele faz um enquadramento com os dedos, como se fosse uma lente. É uma pena eu não ter uma câmera. Do lado de fora, a impaciência cresce. A garota, Eng, chega correndo, pedindo desculpas pelo atraso. O gerente bufa irritado com o silêncio no quarto. Eles estão tentando fazer um filho aí dentro? Ei, Mashil, já deu o tempo. Ele bate na porta. Nenhuma resposta. Esses desgraçados estão me ignorando? O gerente abre a porta bruscamente. O que está acontecendo aqui? O grito da garota corta o ar. Ela olha para cima e cai no chão, aterrorizada. O gerente segue o olhar dela. Lá, balançando suavemente no centro do quarto, está Mashil, pendurado pelo pescoço, morto. Uma execução perfeita no coração do território inimigo. A narrativa começa expandindo o mapa da província de Anhui. Ao norte, corre o rio Huai. No centro, o poderoso rio Yangtze. Essa vasta bacia hidrográfica sempre foi um centro vital de comércio e trocas desde os tempos antigos. Mas onde o dinheiro flui, ladrões e bandidos seguem o rastro. Com o florescer de seitas malignas e criminosos, muitos clãs surgiram para defender a justiça do Murim e expurgar o mal. Entre eles, destacam-se as 5 grandes famílias, com o clã Namgun liderando como os senhores indiscutíveis de Anhui. Porém,
Logo atrás, existe o clã Danri. Embora não rivalizem em poder bruto com os Namgun, sua reputação é lendária na província, liderados pela elite marcial do Esquadrão da Espada Cruzada Celestial. E, operando nas sombras, para garantir a segurança do clã, está seu braço de inteligência e execução, o Salão do Corvo Negro. As habilidades de coleta de informações do Corvo Negro são tão formidáveis que até a seita dos mendigos, famosa por saber tudo sob o céu, precisa recuar quando o assunto é o território de Anhui. No entanto, dentro da sede imponente do Salão do Corvo Negro, o clima é de tensão. O líder do salão, Gi Dai-hyo, um homem de meia-idade com expressão severa e barba longa, segura um relatório com força, as juntas dos dedos ficando brancas. Ele murmura exausto. Essa praga de suicídios novamente. Seus pensamentos são sombrios. Mais de 100 pessoas tiraram a própria vida nos últimos meses. Ele reflete frustrado. Já tivemos suicídios antes, mas era no máximo 1 ou 2 por mês. Isso é sem precedentes. Algo está definitivamente suspeito. O que mais o perturba não é o número, mas a natureza dos casos. O que é ainda mais estranho é que cada caso é perfeito. Todas as evidências e circunstâncias apontam inegavelmente para suicídio. Gi Dai-hyo fecha os olhos, massageando as têmporas. A dúvida o corrói. Mas isso é sequer possível? Ele abre os olhos, decidindo ir fundo na questão. Ele questiona seu subordinado. Quem foi o primeiro a morrer? O subordinado, curvado respeitosamente, responde prontamente. Um homem chamado Machiel. Ele era um trabalhador do arsenal do nosso clã, senhor. Gi Dai-hyo levanta uma sobrancelha, surpreso. Nosso clã? Você quer dizer o clã Danri? Ao receber a confirmação, o líder do salão estreita o olhar. O problema está dentro de casa. E onde exatamente Machiel se matou? Ele pergunta, a voz carregada de suspeita. Em uma estalagem, senhor. A estalagem Bongyang. Gi Dai-hyo se levanta de sua cadeira ornamentada, a decisão tomada. Vamos! O subordinado se assusta. Perdão, senhor. Não há necessidade de ir pessoalmente. Mas Gi Dai-hyo o interrompe, abrindo a porta com determinação. Não, eu preciso ver isso com meus próprios olhos. A comitiva chega à estalagem Bongyang. O local está movimentado, mas a aura do líder do salão silencia os arredores. Eles sobem até o quarto fatídico. Gi Dai-hyo para na porta. É este quarto? O subordinado confirma, nervoso, lembrando da cena macabra. Sim, senhor. Eu e a cortesã Chosun fomos os que encontraram Machiel pendurado nas vigas, exatamente neste aposento. Gi Dai-hyo entra. Seus olhos varrem o local como os de uma águia. Em sua mente, a certeza se cristaliza. Se essa praga de suicídios é na verdade uma série de assassinatos, como o assassino entrou neste quarto para matar Machiel? Vemos o ponto de vista de Gi Dai-hyo. Ele analisa as paredes de madeira, o teto, o chão. Ele pensa calculista. Verifiquei cada canto, mas o layout torna impossível para um intruso entrar sem ser notado. Ele caminha até a parede lateral e toca a madeira escura e sólida. Isso deixa apenas uma possibilidade. Seus olhos focam nas toras de madeira que compõem a parede. Essas toras são a única maneira de entrar ou sair se fossem removidas. Ele passa a mão áspera pela superfície da madeira, procurando frestas, arranhões ou sinais de movimento recente. O quadro foca em sua mão pressionando a estrutura, mas a conclusão é decepcionante. Gi Dai-hyo conclui mentalmente. O problema é que essas toras nunca foram tocadas. Ele se vira para o subordinado, a frustração evidente na voz. Diga-me, existe alguma maneira de puxar essas toras sem desmontar o telhado? O subordinado nega veementemente. Não, absolutamente não, senhor. Essas toras são encaixadas em ranhuras no teto e nas vigas do chão. Você teria que desmontar toda a estrutura de suporte apenas para tirá-las. O líder do salão cerra os punhos. Foi realmente um suicídio, afinal? Ele se pergunta, sua intuição lutando contra a lógica. Ele tenta uma última cartada. Havia alguém no quarto adjacente quando Machiel morreu? O subordinado assente. Sim, tínhamos um hóspede naquele quarto também. Ele fez o check-in mais ou menos na mesma hora que Machiel. Os olhos de Gi Dai-hyo brilham. Uma pista. E quem era? A resposta vem simples e direta. So-san, do clã Danri. Vemos So-san sobre a luz do dia.
Enquanto caminha pelo mercado movimentado, uma janela de sistema azul brilha diante de seus olhos, invisível para a multidão. Status: força, interrogação. Sosan analisa os dados com frieza. O homem que matei aqui perto outro dia me deu mais pontos de experiência do que os anteriores. Ele provavelmente era um artista marcial. Ele olha para suas próprias mãos, agora calejadas e fortes, segurando as rédeas. Matar pessoas mais fortes garante mais experiência, mas a arrogância não o cega. Ele sabe suas limitações. Ele pensa, mas se eu fosse lutar contra um verdadeiro especialista agora, eu perderia com certeza. Até o guerreiro mais fraco do clã Dan-Hi provavelmente é mais forte que eu. De repente, uma voz grotesca interrompe seus pensamentos. Ora, ora! Veja só quem está parecendo todo bonitão ultimamente. É o nosso Sousam? Um grupo de bandidos sujos bloqueia o caminho. O líder, um homem grotesco com dentes faltando, abre um sorriso zombeteiro. Ei, Sousam, vê seus grandes irmãos depois de tanto tempo e nem diz olá? Sousam permanece em silêncio, a sombra cobrindo seus olhos. Os capangas riem. Esse moleque está nos ignorando. A mente de Sousam trabalha com desprezo absoluto. Bandidos de rua? Não importa o quão idiota o antigo Sousam fosse, ele ainda era parte de um grande clã. Ele realmente viveu a vida sendo empurrado por perdedores como estes? O líder perde a paciência. Ele agarra Sousam pelo colarinho, puxando-o para perto de seu hálito podre. Você vai mesmo continuar me ignorando? Sousam não resiste. Ele se deixa levar para um beco deserto e escuro, longe dos olhares do mercado. Enquanto é arrastado, sua mente não está no medo, mas na logística do assassinato. Ele observa o ambiente confinado. Eu poderia matar todos eles aqui e fazer parecer suicídio. Parece possível se eu jogar os corpos no meu inventário. Ele hesita, mas se eu fizer uma cena aqui, posso ser pego. Além disso, matar esses lixos provavelmente não vai me dar muita experiência. A decisão é pragmática. Ele decide interpretar o papel de fraco. Vou apenas entrar na brincadeira, deixar que me batam um pouco e me livrar deles depois. O punho do bandido voa. Bam! O impacto joga a cabeça de Sousam para o lado. Da sombra surge um homem de vestes finas e barba bem aparada. É Jang-Ho. Os bandidos congelam e se curvam imediatamente, gaguejando respeito. Jang-Ho ignora a violência e caminha direto para o cavalo que Sosan estava puxando. Ele acaricia o animal com um sorriso ganancioso. Não disse para trazê-lo com cuidado. Esse é um belo cavalo. Ele se vira para Sosan, revelando sua verdadeira intenção. O líder da sociedade negra é obcecado por cavalos. Estou planejando dar este aqui de presente para ele. Ele aproxima o rosto do de Sosan, o olhar pesado de ameaça. O que você acha disso? Sosan encara Jang-Ho. Seu olho de jogador analisa a microexpressão do homem. Pura sede de sangue. Então esse era o plano desde o início. Jang-Ho nunca pretendeu deixá-lo ir. Ele pretende me matar e roubar o cavalo. Um sorriso imperceptível surge nos lábios de Sosan. A ironia é deliciosa. Que azar o dele. Ele escolheu a presa errada. Jang-Ho, impaciente com o silêncio, rosna. Eu não pergunto duas vezes. A resposta de Sosan é calma, clara e letal. Então apenas me mate. Por que se incomodar perguntando duas vezes? O bandido de dentes podres recua chocado. O quê? Você sabe falar? Jang-Ho franze o testo, sentindo que algo está muito errado, mas é tarde demais. Sosan levanta a mão. O ar ao seu redor vibra. Inventário. Uma luz azul intensa e digital explode no beco escuro, cegando os agressores. Do meio do vazio, Sosan puxa uma lâmina. A realidade se dobra diante dos olhos ignorantes dos bandidos. Eles gritam, cobrindo os rostos. Feitiçaria! Isso é feitiçaria! No meio da luz, a janela do sistema brilha apenas para o caçador. Parabéns! Você subiu de nível no Murim Online. LV1 para LV2. O poder inunda suas veias. A luz azul se dissipa, substituída por uma aura vermelha e negra, densa como sangue coagulado. Sosan não é mais um servo fraco. Ele é uma silhueta de terror puro no meio da tempestade de energia. Os bandidos, que antes se sentiam predadores, agora recuam em pânico absoluto, os olhos arregalados diante da morte encarnada. Um demônio! É um demônio! Fujam! Não! Mas no fundo,
todos sabem, a caçada acabou de virar um massacre. Gritos de terror ecoam enquanto eles tentam fugir daquele demônio. Um dos capangas, um homem careca e sujo, corre desesperadamente em direção à luz da saída. Que merda é essa? Vupt! Um vulto corta o ar. O bandido sente as pernas falharem. Ele cai de cara no chão sujo. Socorro! Caído na terra, o bandido encara o fim. O medo congela seu sangue. Isso não pode estar acontecendo. Vou mesmo morrer aqui? Memórias inúteis inundam sua mente. Ele era apenas um perdedor, um banco humano. Nós ríamos enquanto o espancávamos e roubávamos seu dinheiro. A injustiça da situação o consome. Ele não era um grande vilão. Ele só queria dinheiro fácil. Merda. E pensar que eu morreria nas mãos de um demônio defeituoso. A escuridão o engole. O bandido careca abre os olhos, engasgando. Ele não morreu? Ele se levanta num sobressalto, suando frio. Diante dele, sentado calmamente na penumbra, está So-Sam. O demônio o observa como quem observa um inseto interessante. Ah, você acordou? Diz So-Sam com uma tranquilidade aterrorizante. O bandido treme, encolhido contra a parede. Demônio? So-Sam se aproxima devagar. Ele não precisa correr. A presa já está encurralada. Uma lâmina fria é pressionada contra a bochecha do bandido. So-Sam vai direto ao ponto. Aquele cara que agiu como fodão e morreu primeiro, quem era ele? O bandido engole em seco. Tá falando do Jang-Ho, senhor. So-Sam estreita os olhos. Isso, Jang-Ho. O que ele disse antes? A sociedade. O instinto de sobrevivência do bandido ativa. Ele começa a falar atropeladamente. A sociedade negra. Sim, são uma das seitas perversas que controlam os becos de Bongyang. Jang-Ho era um executivo deles. So-Sam processa a informação. Um executivo, hein? Ele pressiona a faca um pouco mais. Agora que parei para pensar, ele mencionou seu líder. O bandido, desesperado para ser útil, grita a resposta. Isso mesmo, o líder da sociedade negra é Bang Po-yeon. Foi aquele desgraçado que ordenou o Jang-Ho para te matar e roubar seu cavalo, Lord So-Sam. Seitas perversas, sociedade negra, possuem hierarquia e um chefe. Ele sorri internamente. Acho que são como os sindicatos do crime organizado desse mundo. Ele olha para o bandido chorão. Ótimo. Me fala tudo o que sabe sobre eles. So-Sam faz uma promessa tentadora. Se for útil, talvez eu te deixe vivo. Os olhos do bandido se iluminam com uma esperança patética. Eu posso viver? Isso é verdade? Ele começa a vomitar todas as informações que tem, acreditando na misericórdia do demônio. A promessa de vida era mentira. So-Sam não deixa pontas soltas. Seu corpo é sugado para o vazio dimensional, desaparecendo da existência. O beco volta ao silêncio. So-Sam está sozinho, exausto, mas satisfeito. Ufa, e esse era o último? Ele caminha até o cavalo, que pasta tranquilamente, ignorando o massacre. So-Sam reflete sobre o dia. Ele aprendeu coisas vitais. Existem alvos perfeitos neste mundo, seitas perversas. Ele estava procurando uma forma de upar de nível com segurança, algo entre um civil inofensivo e um mestre marcial perigoso. E acabei me deparando com os alvos perfeitos. Por ora, vou me preparar para caçar eles. Mas a maior descoberta vem ao olhar para suas próprias mãos. Ele as levanta contra o luar. Desapareceram. As cicatrizes de anos de abuso, os cortes da luta recente, a dor no corpo frágil, tudo sumiu. Logo, quando upei de nível, todos os meus ferimentos foram curados. O sistema não apenas o deixa mais forte, ele o restaura. No Murin Online, subir de nível é a cura suprema. E agora, So-Sam é imortal enquanto continuar matando. A lua brilha sobre o beco silencioso. So-Sam, recuperado e limpo, mergulha nas implicações do que acabou de descobrir. Se subir de nível cura tudo, ele pensa, tocando o próprio peito. Será que isso funcionaria se meu coração fosse perfurado? Ou se meu cérebro fosse esmagado? É uma aposta arriscada, mas calculada. Quando eu estiver perto de subir de nível, posso me dar ao luxo de agir de forma imprudente. Posso trocar dano por morte, sabendo que serei restaurado. Mas nem tudo é perfeito. A mente tática de So-Sam identifica um problema grave. Ele se lembra da explosão de luz que ocorreu quando matou Jang-Ho. Aquela luz era brilhante demais, um farol sobrenatural no meio da escuridão. É uma desvantagem enorme. Se alguém ver aquilo,
saberá que sou diferente. Pode atrair atenção desnecessária. Ele decide ali mesmo. Preciso esconder isso. O mesmo vale para o inventário. Ninguém pode ver. Enquanto caminha pelas ruas movimentadas, misturando-se à multidão, Soussan refina a sua doutrina de caça. Um caçador, se escondendo entre suas presas, deve parecer comum. Quando você se parece com o seu arredor, é impossível te distinguir. A câmera se afasta, mostrando Soussan como apenas mais um ponto na massa humana. Nesse momento, você se torna o caçador supremo. A regra é clara: o par de nível apenas quando a caçada acabar, ou quando estiver totalmente sozinho com a presa. Testemunhas são inaceitáveis. Ele puxa o cavalo roubado pelas sombras. A adrenalina da luta anterior baixa, dando lugar à análise crítica. Se Jang Ho tivesse sido mais cauteloso ou um pouco mais forte, eu poderia estar em problemas sérios. O sistema do Murim Online encontrou uma falha fatal. Prosseguir será difícil, porém possível. Soussan encara a tela trêmula na escuridão do estábulo. Uma janela de erro logo quando upei. A mente dele, afiada como uma lâmina, deduz a causa imediatamente. A causa deve ser eu. Ele entende a discrepância. Ele é um jogador em um corpo real, ou uma alma real com um sistema de jogo. Ele é uma anomalia que o código não consegue processar. A realidade não pode ser perfeitamente quantificada como um jogo, mas o sistema se adapta. Diante de seu olhar atento, as janelas de status mudam. Os pontos de interrogação, 3 interrogações, que antes escondiam seus atributos e níveis de habilidade, começam a se transformar. Barras de progressão preenchem a tela. Força, velocidade, inteligência, tudo agora é mensurável. O sistema forçou a realidade a caber em seus dados. Ele analisa suas habilidades passivas: corte, estocada, bloqueio, todas comuns. Mas então, seus olhos fixam em algo novo, uma habilidade que brilha com uma cor diferente no rodapé da lista. Olho espiritual, passiva, NVL 1. Soussan franze a testa. Olho espiritual? Eu nunca vi essa habilidade antes no jogo. Não há descrição. Antes que ele possa questionar, o sistema age por conta própria. Condições atingidas, ativando o olho espiritual automaticamente. Um pulso de energia percorre a retina de Soussan. O mundo ao seu redor muda de tom. E então, um aviso aterrorizante flutua em letras garrafais sobre a porta do estábulo. Um inimigo, com pelo menos 10 níveis maiores que você, está a 20 metros. Números gigantes começam a cair no ar como uma contagem regressiva da morte. 19, 18, 17. Soussan recua, o suor frio brotando em sua nuca. Isso é um aviso prévio? Os passos do lado de fora são pesados e deliberados. 14, 13. Soussan calcula freneticamente. Não sei o quão grande é a diferença de 10 níveis neste mundo, mas considerando o esforço que foi chegar ao nível 2, a diferença de poder deve ser um abismo insuperável. 6, 5. A sombra para diante da porta. Essa pessoa é tão forte quanto todos os bandidos que matei hoje juntos. 2, 1. A porta se abre. A silhueta imponente de Ji Dai-ryu, o líder do Salão do Corvo Negro, preenche a entrada. A luz da lua desenha seus traços severos e perigosos. O gigante entra. A pressão no ar é sufocante. Ele caminha até Soussan, cada passo ecoando como um julgamento. Tump! A mão do líder agarra o ombro de Soussan. O aperto é de ferro. Ele encara o rapaz nos olhos, procurando qualquer sinal de culpa, qualquer sinal de força. Você é o Soussan? A voz dele reverbera no peito do protagonista. A pergunta fatal é lançada. Foi você quem matou Ma Xiu? Seus olhos se arregalam em terror fingido. A boca treme. Ele balbucia, interpretando o papel que o manteve vivo até agora. Abu. A mão de Ji Dai-ryu não esmaga. Ela vibra. Uma onda de choque de chi azul elétrico invade o corpo de Soussan. Não é um ataque físico, é uma invasão. A energia do mestre percorre cada meridiano, cada osso, cada vaso sanguíneo do rapaz,
buscando a verdade. O sistema visualiza o esqueleto de Sosam iluminado pelo relâmpago interno. Ji Dae-ryo está procurando a marca de um guerreiro, o Dantian cultivado. Se houvesse a menor faísca de energia interna, o menor vestígio de treinamento marcial, ele saberia, ele mataria. A luz se apaga. O líder retira a mão. Seu subordinado, ansioso, pergunta: "E então, o que você achou?" Ji Dae-ryo franze a testa, decepcionado, mas convencido. Nada. Ele olha para o rapaz encolhido no chão. Não tem nenhuma gota de energia interna nele. Se ele tivesse praticado até mesmo as artes marciais mais básicas, haveria algum vestígio. Ele é apenas uma criança normal. Sosam, através de seu teatro de idiota, enganou um mestre. Sua força vem do sistema, não do cultivo tradicional. Ele é invisível aos olhos do Murin. Ji Dae-ryo contempla a cidade. Aqueles tanto de pessoas não foram assassinadas, mas cometeram suicídio. O mistério o corrói. Se é uma praga, quando vai parar? Mas o destino tem outros planos para a cidade de Bogyang. Na noite em que a lua brilhou assustadoramente forte, pelo contrário dos medos de Ji Dae-ryo, a praga de suicídio desapareceu. Nuvens de tempestade se formam. O trovão ruge. Ao invés disso, novos ventos de assassinatos começaram a aparecer na cidade. Meses depois, uma taverna barulhenta e quente protege os clientes da chuva torrencial lá fora. Entre goles de bebida barata, a fofoca corre solta. "Ei, escutou as notícias?" Um homem de rosto vermelho bate na mesa. "Tá falando daquele herói sem nome? Todo mundo tá falando dele." O companheiro, apavorado, tenta silenciá-lo. "Shh, fale baixo. Você deve chamá-lo de Lorde Herói Sem Nome." O bêbado ri, alto e imprudente. "Esse cara tá ocupado matando aquelas seitas perversas. O Salão do Tigre Branco, o Clã do Lobo Vermelho, metade já foi aniquilada." O amigo olha ao redor suando frio. "Cala a boca, ainda sobraram algumas. Se a sociedade negra te escutar, você está morto." Mas o bêbado não se importa. Ele imita um golpe de espada com a mão. "Deixem eles escutar, logo vai ser a hora deles. Nosso grande herói vai esmagar esses desgraçados." De repente, o som da chuva se torna mais alto. A porta da frente se abre. O silêncio cai sobre as mesas próximas. Uma figura solitária entra, envolta em uma capa de chuva escura e pesada, com um chapéu de bambu cobrindo o rosto. Água escorre de suas vestes, formando uma poça no chão de madeira. A figura ignora os clientes e caminha em direção aos fundos, saindo para o beco chuvoso. Lá fora, a tempestade castiga a pedra fria. Encolhido contra uma parede, um mendigo velho e trêmulo tenta se proteger da água. A sombra do chapéu esconde o rosto, mas a intenção assassina é clara como o trovão. O mendigo levanta os olhos, o terror tomando conta de sua expressão. Ele sabe, o herói sem nome não veio dar esmolas, ele veio fazer uma limpeza. Um relâmpago rasga o céu, iluminando a silhueta do recém-chegado. A chuva cai pesada sobre a noite. O som da água esconde o perigo. Os portões da sociedade negra erguem-se imponentes. Um guarda cochila encostado na madeira. De repente, um estalo ecoa. Outro guarda o acorda com violência. Ele exige que o novato se recomponha. Pergunta se ele não sabe o caos que estão vivendo. Alerta sobre um espadachim sem nome solto por aí. A voz do veterano treme de leve. Ele avisa que 3 facções inteiras já foram eliminadas. 3 gangues varridas do mapa. Agora, só resta a sociedade negra. O veterano respira fundo para continuar, mas o novato fecha os olhos novamente. A raiva sobe a cabeça do guarda. Ele grita que o desgraçado dormiu de novo, mas a bronca nunca termina. Um som úmido rasga o ar. Sangue quente espirra na chuva fria. O rosto do veterano é partido ao meio. O novato acorda num sobressalto brutal. Ele gagueja em pânico absoluto. A silhueta da morte surge na escuridão. Um homem coberto por um manto escuro e chapéu de palha. O desespero gela a espinha do sobrevivente. Ele implora para que não seja o espadachim sem nome. Mas a lâmina pisca antes que a frase acabe. Mais sangue tinge a pedra. As cabeças decepadas rolam pelos degraus. O assassino guarda a espada manchada. Ele empurra as pesadas portas de madeira. O metal range pelo pátio vazio. Ele avança calmamente sob a tempestade. Mas o silêncio dura pouco. O céu é coberto por uma nuvem de aço. Uma chuva de flechas despenca sobre ele. Ele desvia em um milissegundo. Seus movimentos são fluidos como o vento. O pátio inteiro se ilumina de repente. Dezenas de guerreiros armados cercam o invasor. O assassino para seus passos. Ele ergue a voz e diz um simples
Ei, um homem robusto toma a frente. É o líder da tropa. Seu rosto está distorcido de ódio. Ele diz que já sabia que o monstro viria ali. Ele cospe as palavras no ar úmido. Chama o invasor de rato sem nome. Um trovão rasga o céu escuro. A tensão atinge o limite. O líder levanta sua arma. Ele grita a ordem com fúria cega. Manda todos atacarem. Manda matarem o desgraçado. A horda avança sedenta por sangue. Mas o assassino não recua 1 centímetro. Uma energia vermelha ferve ao seu redor. O poder explode como um vulcão. Ele libera a forma dos 1000 exércitos. A espada descreve um arco mortal. Um clarão de luz escarlate engole a vanguarda inimiga. Corpos são retalhados instantaneamente. Gritos de agonia se misturam aos trovões. A matança é absoluta. O espadachim desliza entre os homens. Ele ceifa vidas a cada piscar de olhos. O pátio vira um rio de sangue. O líder arregala os olhos. Sua tropa está sendo aniquilada. Ele grita desesperado para os seus homens se afastarem. A fúria domina sua mente. Ele jura que vai matar o invasor com as próprias mãos. Ele salta com toda a sua força. Sua lâmina desce como um meteoro vermelho. Mas o alvo desaparece. A velocidade do contra-ataque desafia a razão. Um raio escarlate perfura a chuva. Os olhos do líder saltam em choque. Sua respiração trava na garganta. Um gemido engasgado escapa de seus lábios. Ele sente o aço frio dentro do seu corpo. O espadachim já está ajoelhado atrás dele. A lâmina o atravessou de lado a lado. A vida esvai-se sob a tempestade implacável. Um guerreiro salta pela chuva. Ele grita com fúria cega: "Seu desgraçado!" Outro ataca pelos flancos: "Te peguei, bastardo!" Um homem careca ri alto. Sua lâmina desce com tudo. "Aceite sua morte!" O assassino sussurra uma palavra: "Inventário." O poder distorce o espaço. Uma lâmina cruza o ar. Sangue espirra na chuva. O bandido engasga. Como? Até mesmo por trás! Ele cai morto no chão. Um veterano sorri ofegante. Acha que desferiu um golpe fatal. Finalmente consegui acertar. Ele suspira de alívio. Encara o assassino encurralado. "Vendo você esquartejar meus garotos, achei que você fosse um monstro. Mas no fim, você é só humano." Os capangas sorriem com crueldade. Um humano que pode ser morto. Mas o sorriso do veterano congela. Um calafrio gela sua espinha. Mas por que esse maldito? Ele treme de pavor. Por que ele está sorrindo? Os olhos escarlates brilham. O psicopata avança de novo. A chacina recomeça no escuro. O pátio vira um matadouro. Um bandido recua desesperado. Os gritos diminuíram. Ele agarra os próprios cabelos. "Porra! Todos estão sendo mortos por um único cara." O pânico enlouquece sua mente. Ele tenta justificar seus crimes. "Nós só extorquimos um pouco. Traficamos pessoas. Vendemos mulheres e bebida. Matamos quem nem parecia gente." Ele rosna cheio de ódio. "Puta merda. Tem gente muito pior no mundo. Mas eles são os fortes. E nós somos apenas comida, né?" Ele morde o dedo ansioso. "Droga. Eu tenho que matá-lo." Ele corre para um galpão. Esse caminho secreto leva até a propriedade do líder. "Farei o meu melhor, desgraçado." Dentro do galpão, a escuridão reina. Arqueiros puxam as cordas. Temos a vantagem no escuro. O comando rasga o ar. "Atirem!" Uma chuva de flechas despenca. O silêncio retorna pesado. Um arqueiro sussurra com medo. Ele morreu?" O som de carne rasgando responde. Lâminas cortam o vento. O sangue mancha a madeira. O penúltimo sobrevivente rasteja no chão. Sua voz falha de terror. Ei! Ele vê seus irmãos retalhados. "Vocês todos estão mortos." Ele ergue os olhos. A figura sinistra está de pé. O bandido chora em agonia. "Você é um espadachim da justiça." A frustração explode em gritos. "O que diabos você quer? O que nós fizemos para merecer isso?" Ele berra para o vazio. "Você não é a morte! Então por quê?" O assassino não pisca. O sangue pinga de sua espada. A voz sai fria e vazia. "Eu só quero uma coisa: a vida de vocês." O corte é invisível. Mais uma vida silenciada. Corpos mutilados cobrem a lama. O assassino caminha entre os mortos. Seus olhos vermelhos perfuram a chuva. Um relâmpago ilumina a montanha. Ele foca na mansão distante. Agora só resta seu alvo final. O líder da sociedade negra, Bang Po-yong.
Tudo começou com a facção do Tigre Branco. O nível havia subido após a morte de Zheng He, mas a força ainda era insuficiente. Os membros das facções negras eram verdadeiros monstros. Então, a caçada precisou ser sorrateira. Ele se escondeu nas sombras. Ele armou emboscadas letais. Ele incendiou abrigos para instaurar o caos. Tudo para iniciar o massacre perfeito. Quando o líder dos Tigres Brancos finalmente percebeu o ataque, metade do seu exército já estava morta. Nesse meio tempo, algo inesperado aconteceu. O banho de sangue ganhou uma nova cor. Os oficiais e moradores da cidade criaram uma lenda. Eles batizaram sua fúria assassina com um título glorioso: o Espadachim Sem Nome da Justiça. Uma piada irônica, mas incrivelmente útil. Usar essa nova máscara facilitou a carnificina. A limpeza da facção criminosa virou rotina. O líder Tigre Branco finalmente caiu sob sua lâmina. O sistema brilhou com a notificação da vitória. O nível 5 foi alcançado. A primeira habilidade despertou em suas veias: a técnica de movimentação da luz, King Gong, e a letal arte da espada das três forças. O poder transbordou em seus músculos. Finalmente, ele podia lutar de frente contra os piores. As batalhas diretas começaram. Nas ruas, as crianças brincavam com espadas de madeira. Elas imitavam o falso herói da justiça, mas a realidade era de pura morte e desespero. A facção do Lobo Vermelho foi apagada da existência, erradicada por completo, até que sobrou apenas um último alvo, a única escória restante em Bongyang, a Sociedade Negra. A chuva cai impiedosa sobre o pátio vazio. No interior da mansão escurecida, um homem aguarda. É Bang Poyem, o líder da Sociedade Negra. O velho mestre levanta o olhar afiado para a porta. Ele quebra o silêncio da noite gélida. Pergunta se aquele homem à sua frente é o Espadachim Sem Nome. O assassino não responde. O velho mestre solta uma risada seca. Ele questiona a máscara de seu inimigo. Se você é a espada da justiça, por que esconde o rosto? A resposta vem fria e cortante. Porque eu não sou. Bang Poyem franze a testa confuso. Ele exige respostas. Se o invasor não é o espadachim da justiça, por que ele caça e massacra a facção criminosa inteira? Por que tanto sangue derramado? Um sorriso sádico e maníaco rasga o rosto do psicopata. A loucura pura transborda em seus olhos escarlates. A voz ecoa demoníaca na escuridão. Eu nunca disse que era um herói. O mestre criminoso dá uma risada sombria. Ele esfrega o rosto rindo da situação absurda. Diz que o invasor enganou a cidade inteira. Mas o monstro balança a cabeça devagar. Eu não enganei ninguém. Eles apenas acreditaram no que queriam acreditar. Bang Poyem encara o psicopata à sua frente. A admiração gélida toma conta de sua voz. Constata que aquele é um homem incrivelmente interessante. A espada do mestre sai da bainha. O aço range com uma promessa de morte absoluta. Ele diz que mesmo que precise cruzar o Rio dos Mortos hoje, não vai se arrepender de nada. Ele levanta a lâmina com ambas as mãos. A energia explode ao seu redor com fúria. Venha! O líder grita a plenos pulmões. Diz que, herói ou não, o assassino está ali para matá-lo. Exige que ele mostre do que é capaz. O mestre avança como uma tempestade. As lâminas se chocam num estalo ensurdecedor. O impacto cria uma onda de choque que varre a chuva. Velocidade bruta, força absurda. Faíscas explodem a cada cruzamento de aço. Os olhos de Bang Poyem focam como os de uma águia. Ele encontra uma brecha. O ataque perfurante é lançado com precisão mortal. A distância parece curta, mas a lâmina rasga o vento. O contra-ataque do psicopata é implacável. O sangue espirra num arco vermelho. A lâmina penetra a carne. Porém, o velho mestre não recua. Ele gira o corpo e devolve o corte no mesmo instante. A espada rasga o ombro do assassino. O sangue quente jorra sobre as roupas ensopadas. O impacto arranca um gemido abafado do monstro. Seu corpo é jogado para trás pela força do golpe. Bang Poyem gargalha em êxtase assassino. Seus olhos brilham com a certeza da vitória.
Ele grita que acertou na sua teoria. O corpo daquele demônio não está em perfeitas condições. A dança da morte atinge o seu ápice. As lâminas giram num borrão azul e vermelho. Cada milissegundo dita a fronteira entre a vida e a cova. O aço range sob a tempestade. A pressão da luta esmaga o ar. Ele insiste em mirar apenas nas minhas feridas. Nesse ritmo, eu com certeza serei derrotado. Ele toma uma decisão drástica, uma escolha suicida. Mesmo que eu tenha que sacrificar meu próprio corpo, ele avança rasgando a chuva. O que assombra sua mente durante essa luta? O assassino não recua. Ele aciona seu poder. A arte da espada das três forças entra em ação, mas o mestre criminoso sorri. Te peguei. Um brilho prateado corta a escuridão. A arma inimiga muda de forma. Uma espada chicote? A lâmina flexível estala como uma víbora. O sangue espirra na água. O corpo do assassino é rasgado. Bang Poyon sorri sombriamente. Isso foi bem eficaz. O mestre gira o chicote banhado em sangue. Pelo visto, é a sua primeira vez enfrentando um chicote. O assassino salta para trás em milissegundos. A habilidade King Gong é ativada. Seu corpo fica leve como uma pena. Ele desliza violentamente pela água. Avança para criar distância. A água explode ao seu redor. Sua respiração pesa. O perigo é real. O ar de repente fica denso. Uma aura esmagadora domina o cenário. O ki do mestre se materializa. Uma gigantesca serpente de energia azul surge no céu. Seus olhos brilham na escuridão. Bang Poyon caminha lentamente. Seu sorriso é cruel. Incrível. Realmente incrível. Ele encara o assassino. Você não hesita em usar o próprio corpo como isca. Um mestre de artes marciais não luta assim. Isso é o método de um assassino ou de um caçador. O mestre criminoso acumula toda a sua energia. O poder do chicote vibra na tempestade. Sabe de uma coisa? Num duelo até a morte de mestres de artes marciais, quanto mais segredos você esconde, maior é a sua vantagem. A serpente azul ruge em silêncio. O ataque avança de forma implacável. Eu tinha mais segredos, você tinha menos. A pressão joga o assassino para trás. Essa é a sua falha fatal. A lâmina chicote corta o espaço. A aura aniquila tudo pela frente. Parece que você está totalmente sem ideias. A sombra da cobra colossal engole o psicopata. A morte a encara de frente. O mestre grita em triunfo. Então morra, seu demônio assassino sem nome. O impacto levanta uma nuvem de terra. O assassino esquiva com um salto brusco. A voz do mestre rasga a fumaça. Ele pergunta se o rato está se escondendo na poeira. Ele grita ferozmente: "Isso não vai te adiantar nada!" A lâmina chicote avança como uma víbora. O ataque perfura a névoa. O velho mestre sorri em triunfo absoluto. "Ah! Finalmente te peguei, seu pequeno!" Mas a glória vira choque. A carne cortada desaba no chão chuvoso. A respiração de Bang Poyon trava. "Espere, isso..." Ele encara o corpo ensanguentado de um capanga. Um membro da sociedade negra? A percepção bate como um soco. É uma isca. Então o verdadeiro está... A sombra da morte cai do céu. A voz do sistema ecoa na mente do monstro. Segunda forma da arte da espada das três forças. A lâmina desce como um trovão, corte atingindo o núcleo. O alvo é direto no coração de Poyon. Um grito de pura agonia explode na chuva. Sangue quente espirra para todos os lados. O assassino arregala os olhos surpreso. O mestre criminoso segurou a lâmina com a própria mão nua. Ele suportou ter a carne rasgada até o osso, tudo numa fração de segundo para salvar o próprio peito. A fúria selvagem distorce o rosto do velho. Ele urra ensandecido. Ainda não. Isso ainda não acabou. O contra-ataque é disparado. O chicote corta a distância de forma implacável. Aonde você vai? Não vou deixar você fugir. Encurralado no ar, o psicopata dita a sua regra. Inventário. O espaço se rompe. Uma verdadeira tempestade de lâminas e armas ocultas voa na direção do mestre. O velho recua assustado. O quê? Ele gira seu chicote em puro desespero.
Grita enquanto tenta repelir a barragem mortal. O choque cessa por um instante. A chuva volta a dominar o silêncio. Beng Poyon tosse sangue. Sua mão decepada treme no escuro. Sua mente experiente tenta processar o absurdo. Corpos apareceram do nada para bloquear sua espada. Isso significa que ele ainda tinha uma carta na manga? Ele vasculha o pátio com um olhar raivoso. Sua sanidade ferve incontrolável. Aquele rato maldito! Para onde você fugiu? O mestre range os dentes manchados. Ele esbraveja para o nada. Pensar que você usou até cadáveres na luta. Que filho da puta! O mestre gira a arma, golpeando as sombras. O pânico começa a se misturar com o ódio. Pare com esses truques sujos! Mas a resposta vem como um fantasma. Um projétil atravessa a noite e crava em seu ombro. O velho recua com um gemido rouco de dor. A tempestade gela a sua espinha. O ar se torna irrespirável. Uma aura abissal e predatória se ergue nas suas costas. Olhos escarlates brilham nas trevas como um lobo demoníaco. O terror sussurra no ouvido de Beng Poyon. Não me diga que nesta situação sua convicção desmorona em pedaços. Eu, a presa? A humilhação engasga sua garganta. Eu, Beng Poyon? A fúria de um leão encurralado queima por dentro. Ele gira o corpo com tudo o que lhe resta. Sua arma avança para o golpe final. Aí está você! O ataque rasga a escuridão. A velocidade é absurda. O velho mestre arregala os olhos em pânico. Ele persegue a armadilha fatal. Espera, esse também. A lâmina corta a carne. O impacto é brutal e definitivo. A espada perfura o peito do mestre. O sangue jorra sob a tempestade. O líder da sociedade negra desaba de joelhos. Sua vida escorre pela ferida aberta. Ele encara o monstro à sua frente. A voz sai engasgada e amarga. Seu desgraçado! Ele constata o seu fim inevitável. Diz que o invasor finalmente conseguiu. Ele matou cada membro da sociedade negra em Bongyang. A agonia consome o velho mestre. Uma última dúvida atormenta sua alma. Apenas me diga por quê. Que diabos? O assassino o observa com frieza absoluta. Nenhuma emoção habita seus olhos vermelhos. A resposta corta mais que a própria espada. Eu preciso de um motivo. O psicopata declara sua verdade. Ele afirma que pessoas sempre mataram outras pessoas, desde os primórdios do mundo, e isso continuou até os dias de hoje, mesmo após construírem grandes civilizações. O vento uiva entre os cadáveres. A lógica do monstro é inabalável. Ele pergunta se naquele mundo as coisas seriam diferentes. A regra é clara e simples. Os fortes sempre esmagam e roubam os fracos. O assassino não sente qualquer remorso. Desta vez, eu simplesmente fui o mais forte. Um relâmpago rasga o céu noturno. A tempestade lava o sangue do pátio. O silêncio da morte domina Bongyang. O assassino foca em seus pensamentos. Com a morte de todos da sociedade negra, as suas preparações finalmente chegaram ao fim. O poder queima em suas veias. Sua sede de sangue clama por mais. Ele decide que é hora de avançar para o próximo estágio. Um novo território de caça o aguarda. Um lugar onde os fortes são ainda mais fortes. Onde as presas são muito mais difíceis de matar. Seu sorriso maníaco retorna no escuro. Vamos para o Jianghu. O cenário corta drasticamente. Longe dali, um salão majestoso é iluminado por tochas vermelhas. Uma figura imponente descansa sobre um trono sombrio. Sua voz ecoa com autoridade absoluta. Ele pergunta aos seus subordinados: quanto tempo falta para a guerra entre os ortodoxos e os demoníacos? Um servo responde de cabeça baixa. Informa que restam exatamente 2 anos. O homem no trono reflete em voz alta. 2 anos, Ele decreta que a espera acabou. Chegou a hora de iniciar o grande plano lentamente. A sombra no trono chama um nome. Guangun. O lacaio se curva ainda mais. Sim, meu senhor. A ordem reverbera pelas paredes do salão. A ordem que mudará o destino do mundo. Execute a primeira estratégia. O subordinado aceita sua missão sombria. Primeira estratégia. Como o senhor ordenar.
As ruas de Bongyang fervem com sussurros ávidos. O povo não fala de outra coisa. Alguém pergunta se já ouviram as últimas notícias. O boato se espalha como fogo. O espadachim sem nome finalmente destruiu a sociedade negra. Um morador responde que os comerciantes e as cortesãs estão em absoluto choque. Ninguém jamais imaginou que ele limparia cada membro da facção negra da cidade. A empolgação toma conta das conversas. Uma voz sugere uma nova glória. Eles não deveriam chamá-lo de espadachim sem nome da justiça a partir de agora? Mas em uma mesa de taverna, a dúvida ainda paira. Um homem cruza os braços e admite não estar convencido. Questionado sobre o motivo, ele reflete em voz alta. Mesmo que o homem seja um herói, é realmente certo matar as pessoas daquela maneira brutal? A indignação explode do outro lado da mesa. Seu companheiro manda ele ter cuidado com as palavras. Exige que ele lembre o que aqueles desgraçados fizeram até hoje. Grita que até mesmo enterrá-los vivos não seria castigo suficiente para aqueles canalhas. Eles mereciam a morte. O homem cede sob o peso da verdade. Ele constata um fato amargo. Nem os oficiais do governo se importaram com eles, muito menos os chamados membros da facção ortodoxa. Eles nunca deram a mínima para as pessoas comuns. No final das contas, o espadachim sem nome foi o único a defendê-los. O silêncio sela a gratidão do povo. Se não fosse por essa espada sangrenta em sua defesa, gente como eles não teria salvação. O alívio transborda em gritos de vitória. Um aldeão levanta os braços em puro êxtase. Porra, vida longa ao espadachim sem nome. Ele celebra a expulsão definitiva da facção negra de Bongyang. Comemora a desgraça da sociedade negra. O coro ecoa pelas vielas de terra. Vida longa ao espadachim sem nome. Caminhando anônimo no meio da multidão, ele guia seu cavalo em silêncio. Sua mente já está no próximo passo. Ele conclui que já passou da hora de deixar aquele lugar. Mas, de repente, o sistema congela o seu sangue. Um alerta vermelho rasga sua visão. Um inimigo perigoso se aproximou a menos de 20 metros. A diferença de poder é assustadora. 10 níveis ou mais acima dele. O instinto de sobrevivência desperta. Ele ativa o seu olho espiritual. Imediatamente, o feixe de detecção aponta direto para o interior de um estábulo fechado. Sua mente tenta processar a ameaça. Dentro das sombras, ele identifica o líder do Esquadrão dos Corvos Negros, Jidei Ryo, mas o perigo real é a presença ao lado dele, o líder do clã Dangri, o homem conhecido como o Demônio Celestial da Espada Voadora, Dangri Tianyu em pessoa. A pergunta ecoa na mente do assassino. Por que diabos eles estão aqui? Ele acaricia o focinho do seu animal e murmura uma despedida. Diz que chegou a hora de dizer adeus ao cavalo. Ele informa que durante a próxima lua cheia, a segunda filha da cabeça do clã Nangun irá se casar. Jidei Ryo franze a testa, incerto. Ele questiona a decisão do seu mestre. Pergunta se ele tem certeza de que deseja enviar o seu amado cavalo como presente de felicitações. A resposta de Dan-hee Tian-o é imediata e fria. Claro, sua ambição escorre nas palavras seguintes. Ele confessa que, se pudesse mandar um de seus próprios filhos para o clã Nangun, ele faria ainda mais do que entregar um cavalo. A conversa assume um tom pesado e calculista. Seria para um juramento de casamento? Para a rigorosa cerimônia de 9 reverências? O velho mestre apenas repete seu desejo de oferecer um filho. A sua lógica é cruel e estratégica. Ele compara alianças a rios perigosos. Diz que não é mais fácil atravessar um riacho colocando 2 troncos em vez de apenas um. Porém, ele admite um obstáculo em seu plano. O clã Nangun pode acabar não querendo os filhos dele. Jidei Ryo vira o rosto e solta uma gargalhada sinistra nas sombras. Ele encara o líder dos Corvos Negros. Não é exatamente por isso que eu chamei você? O mestre afirma não se importar com os métodos que serão usados. Ele exige que a vontade dele seja feita. Não importa o preço, não importa o que aconteça. O mestre dita que ele deve partir no dia seguinte, pois haverá muito a ser feito. Jidei Ryo aceita o seu destino sem hesitar. Entendido. E quando você for para a família Nangun, a voz do mestre corta o silêncio. Ele dá uma última ordem nas sombras. Manda que levem o garoto junto. Ele será necessário para cuidar do cavalo. O líder dos corvos concorda prontamente. Sim, patriarca. Enquanto caminha,
O assassino reflete em silêncio. O que ele deve fazer para aprender artes marciais de verdade? Não apenas adquirir habilidades soltas do sistema. Ele tentou recriar os movimentos de seus inimigos, copiou os guerreiros e os líderes das facções negras, mas tudo não passou de uma mera imitação. A pior escolha seria depender de um diário secreto. A melhor opção é aprender diretamente com o mestre. Mas se tornar discípulo de alguém não é simples. Ele já completou 18 anos neste novo mundo, e todos dizem que aprender artes marciais nessa idade é quase impossível. Mas uma ideia letal cruza a sua mente. Pensando bem, a situação se encaixa perfeitamente. O destino deles é o clã Namgung, um dos 5 grandes clãs das planícies centrais. A família com poder absoluto sobre a região de Anhui. Com certeza deve haver algum método por lá. E, melhor ainda, estará cercado de presas muito mais fortes. Lá fora, o Esquadrão dos Corvos Negros termina sua formação. O líder observa que o cavalo já está pronto, mas ele nota que faltam pessoas importantes. Todos estão reunidos, exceto o jovem mestre e a jovem senhora. Ele estala a língua, irritado. Dan He-Gang-hai provavelmente está bebendo em alguma taverna de Bongyang, e Dan He-Gang-hui odeia viajar com subordinados, então o seguirá depois. Sem tempo a perder, o comando é dado. Vamos marchar, mas a marcha mal começa e a ordem é interrompida. Parem! Um barulho de destruição ecoa pela rua. O líder suspira, já sabendo o que é. De novo, a causa do problema é Dan He-Gang-hai, o filho mais velho do mestre Dan He-Chen-wu. Ele é um verdadeiro prodígio das artes marciais. Seu talento e suas habilidades são excepcionais. Ele tem tudo para entrar no clã Namgung como discípulo externo, mas há um defeito mortal: o seu caráter. Ele é completamente irresponsável, viciado em álcool e sempre cercado de mulheres. As piores fofocas do mundo sempre o acompanham. Batendo em alguém de novo, ele se pergunta como um canalha desses pode existir. O veterano corre e grita pelo jovem mestre. De repente, a visão do assassino pisca. O sistema emite um alerta vermelho imediato. Um inimigo colossal está a menos de 20 metros de distância. A diferença de poder é de 10 níveis ou mais. A vítima no chão cospe sangue e ódio. Porra! Seu desgraçado! Ele jura que vai matá-lo. Mas um golpe brutal e elétrico rasga o ar. O choque de energia faz o chão tremer. O assassino sorri, os olhos escarlates brilhando de fascínio. A constatação bate forte na sua mente. É um mestre, e um mestre dotado de habilidades absolutamente incríveis. O jovem mestre grita em desespero cravado na terra. Pare! A bota esmaga seu rosto sem piedade. O velho agressor nem sequer pisca. Ele encara os guerreiros recém-chegados. Seus olhos brilham com um verde doentio. E quem é você? A fúria consome o homem à frente da tropa. Ele saca a espada. Eu sou Ji Dai-yo, líder do Esquadrão dos Corvos Negros do clã Dan-He. Ele aponta para o garoto sendo pisoteado. A pessoa que você está machucando é o jovem mestre do nosso clã. A ameaça sai entre dentes, cheia de ódio. Se você não tirar o pé agora mesmo, eu não ficarei parado. Como você ousa insultar o clã Dan-He? O velho zomba da ameaça. Seu sorriso é carregado de crueldade sádica. Ele inclina a cabeça, fingindo inocência. Bem, eu realmente não sei se o clã Dan-He é algo de comer ou... A bota afunda com mais força. A terra racha sobre o rosto do garoto. Ou algo que se possa pisotear. A humilhação é a gota d'água. Ji Dai-yo ergue a sua lâmina. Todos os membros do Esquadrão dos Corvos Negros, salvem o jovem mestre. A horda avança. O som de dezenas de passos sacode o pátio. Uma avalanche de aço sedenta por sangue. Mas o velho não recua 1 milímetro. Ele levanta apenas uma mão. 3 dedos se erguem. Uma aura esmeralda ferve ao seu redor. O poder se condensa num único ponto brilhante. A percepção bate no líder dos corvos. O pânico gela a sua espinha. Não me diga, isso é tarde demais. O Ki venenoso explode como uma tempestade. Borboleta voadora devoradora de almas. Um clarão verde cega a todos. A onda de choque varre a formação inteira. A tropa é dizimada numa fração de segundo. Gritos são sufocados. Dezenas de guerreiros caem paralisados e agonizando no chão. Ji Dai-yo desaba. O veneno corrói a sua carne e seus nervos. Ele olha para cima, ofegante e destruído. Sua voz sai falha. Isso é impossível. Você é...
Para um caipira, seus olhos até que não apodreceram por completo. A lenda se faz presente. Aquele velho não é um vagabundo qualquer. Ele é a mão venenosa devoradora de almas. Tang Wu, lorde do clã Tang de Sichuan. Um ditado sombrio corre pelo submundo. Aqueles que ofendem Tang Wu não escapam de suas mãos venenosas nem mesmo quando viram fantasmas após a morte. Ele não é apenas um mestre formidável. Ele faz parte do topo absoluto da cadeia alimentar. As 20 pessoas mais fortes de toda Murim, o pináculo do poder absoluto, os 2 deuses, os 3 monstros, os 5 picos, e a base dessa divindade letal, os 10 grandes. Tang Wu é um deles. Ao longe, o assassino observa a carnificina em silêncio. Sua mente calcula os fatos. Um canalha do clã Dan He causou um problema gigantesco. Se ele ofendeu alguém do nível de Tang Wu, dependendo da situação, o clã Dan He pode ser forçado a fechar suas portas para sempre. Ele sorri de canto. Me pergunto como isso vai terminar. Uma voz feminina e suave corta o ar pesado. Uma jovem de vestido verde se aproxima do monstro. Vovô, o velho vira o rosto calmo. Ela passa pelos corpos caídos sem se importar. Vamos apenas ir embora. São apenas camponeses que não sabem se comportar. Só isso. A fúria de Tang Wu some instantaneamente. Ele sorri doce para a neta. Vamos? Ela olha para o jovem mestre desmaiado na terra. Isso deve ser o suficiente para ele perceber o quão vasto o mundo é. O velho estala a língua em desgosto. Tsk, um descendente da facção ortodoxa bebendo e causando confusão desde cedo. Ele pondera por um segundo. Eu gostaria de arrancar a mão dele, mas não posso ser tão cruel com uma criança ortodoxa. O veredito final é dado. Quando esse cara acordar, diga a ele que se ele continuar dando em cima de mulheres aleatórias, não viverá até a velhice. Tang Wu olha friamente para o líder dos corvos agonizando no chão. Entendido? Gi Daijio treme. Sua voz sai em um sussurro de alívio. Obrigado por sua misericórdia, Sr. Tang. O velho estala os dedos com um som seco. Tsk. O veneno esmeralda recua. Os fios tóxicos abandonam os corpos dos guerreiros. O pátio volta a respirar. Vamos embora. Tang Wu paralisa. Seus passos congelam. Seus olhos verdes brilham intensamente e se cravam em um único ponto, lá no fundo da rua. O psicopata está de pé, segurando as rédeas do seu cavalo. Ele apenas observa, frio, silencioso, totalmente vazio. A garota percebe a tensão repentina. Vovô, o que foi? O velho não desvia o olhar. A presença daquele garoto o intriga. Nada em especial. Só preciso perguntar algo a essa criança. O psicopata aperta o olhar. Seus instintos disparam. Ele está vindo na minha direção? Por quê? O que ele quer de mim? O monstro venenoso se aproxima. A pressão no ar é absoluta. Ele para frente a frente com o assassino. A diferença de poder é um abismo. Qual é o seu nome? O protagonista o encara de volta. O silêncio é a sua única resposta. Silêncio. A paciência do Lorde despenca. A aura verde esbrota em seus olhos como 2 fogueiras amaldiçoadas. Sua voz engrossa como o rugido de uma fera demoníaca. Eu perguntei qual é o seu nome. A tensão esmaga o ar. O olhar verde e fantasmagórico de Tang Wu foca no garoto. Ele murmura com desdém. Esse pirralho. O líder dos corvos tenta intervir. Avisa que o garoto é apenas um treinador de cavalos. E completa dizendo que ele não pode falar. O velho mestre levanta uma sobrancelha. Ele é mudo? Tang Wu se aproxima. A aura assassina gela o ambiente. O instinto do assassino grita em alerta. Não me diga. Os olhos do monstro venenoso o analisam de cima a baixo. Ele está me testando agora? A percepção atinge a mente do psicopata. O olhar dele parece que está olhando para algo valioso. A mente fria do protagonista trabalha rápido. Se um mestre absoluto como Tang Wu o enxerga como um tesouro, então aquilo era uma oportunidade de ouro, a chance perfeita para finalmente descartar sua casca inútil, a chance de deixar de ser apenas Sozan, o treinador de cavalos. O velho mestre dispara sua intenção assassina num teste rápido. O ar vibra, mas o garoto se mantém firme. Tang Wu sorri, satisfeito, e ele vira o rosto para o líder dos corvos. Vocês estão a caminho do clã Nangun? Gi Dairyo engole em seco. Responde que sim, para um acordo de casamento. O velho aponta para o garoto. E o que essa criança faz? O líder explica que ele cuida dos cavalos.
Ele é o único que consegue gerenciar a fera que levarão como presente. O sorriso do Lorde Venenoso se alarga. Então não deve haver problema se eu levá-lo comigo, certo? O desespero toma conta de Guy Daerio. O quê? Não. Sem ele não há ninguém para controlar o cavalo. A resposta do velho não aceita recusas. Nesse caso basta transportarmos o cavalo até o clã Nangun. Ele dita os termos absolutos. Assim que chegarmos, eu levo o garoto. Ele garante que falará pessoalmente com o clã Nangun. Se for preciso, escreverá uma carta e pagará pelo garoto. A aura verde pulsa ameaçadora. O que me diz? Isso não é o bastante? O líder dos corvos hesita. Bem... O olhar de Tang Wu promete a morte. A vontade de Guy Daerio é esmagada. Ele cede imediatamente. Admite que planejavam dar o garoto junto com o cavalo. Mas, diante da situação, por favor, leve-o, Sr. Tang. Uma gargalhada alta e rouca rasga o pátio. Bom, muito bom. O monstro vira as costas. O que estão esperando? Vamos rápido. O líder dos corvos suspira pesadamente, a frustração amarga em sua boca. Ele grita suas ordens, manda levarem o jovem mestre ferido para um médico imediatamente e ordena que o resto do esquadrão comece a marchar. A viagem recomeça. O sol se põe e a lua cheia ilumina o caminho. A caravana chega a uma grande estalagem. A ordem de parada é dada. Eles passarão a noite ali. Longe do barulho dos guerreiros bebendo e comendo, o assassino se isola. Ele senta no chão frio do estábulo, no escuro. Sua mente repassa tudo. Desde a carnificina contra a sociedade negra, seu poder evoluiu. O controle sobre o sistema melhorou drasticamente. Ele analisa seu domínio. Atualmente, o alcance de invocação do inventário é de 1 metro ao seu redor. Ele se pergunta se o alcance aumentará ainda mais com o tempo. Com essa habilidade, ele invoca espadas e até cadáveres guardados no vazio. Ele pode dispará-los como projéteis mortais, mas há uma falha fatal. A velocidade do disparo ainda é muito baixa. Um mestre de verdade conseguiria reagir a tempo. Ele sussurra o comando no escuro. Inventário. A areia fina escorre de sua mão para o chão. O domínio da matéria flui com perfeição. Ele admite que pegou o jeito da coisa. A proficiência está alta. Mas um brilho sombrio cruza seus olhos vermelhos. A sua mente deturpada não se contenta com o básico. Ele fecha a mão com força. A energia do sistema reage ao seu desejo predatório. Ele sorri no silêncio da noite. Existe uma outra maneira, um jeito muito mais letal de usar o seu inventário. O poder flui por suas mãos. A luz azul ilumina o quarto. Ele entende a regra absoluta de sua habilidade. Tudo o que entra em contato com seu corpo pode ser engolido e transportado para o inventário. Um sorriso sádico e fascinado surge em seu rosto. Pelo menos para mim, ele sussurra para si mesmo na escuridão. Essa é uma técnica divina, a verdadeira e suprema técnica do inventário. Passos quebram um silêncio da noite. A jovem Hua cruza os braços indignada. Ela não esconde a irritação. Ela pergunta por que o avô quer aquilo. Por que mandar trazer alguém como ele àquela hora? Para ela é algo completamente incompreensível. Mas Tang Wu não dá explicações. Ele apenas dita a ordem. Siga-me. O garoto obedece em silêncio. Eles param diante de grandes portas de madeira. Estou entrando. O interior do salão é pesado e opressor. Tang Wu senta-se calmamente. Seu olhar verde crava no garoto. Venha até o pódio e sente-se. O assassino obedece com frieza. A ordem seguinte é direta e inquestionável. Tire. O garoto encara. Tudo. Ele se despe em silêncio. O velho mestre aprova com um aceno. Bom. Ele dá uma risada rouca e seca. Sua constituição corporal não é ruim. Ele puxa uma luxuosa caixa dourada. As agulhas douradas do dragão fênix. Hua entra em pânico absoluto. O choque trava a sua respiração. Vovô, o que diabos você está tentando fazer? Ela gagueja aterrorizada. Não me diga que você vai... Tang Wu bate na caixa de madeira. Ele ignora a neta completamente. Ele pergunta se o garoto conhece o ditado Gyu Hua Wi Ji. O mestre venenoso explica lentamente a metáfora. Significa que uma laranja doce cultivada no sul se transforma em uma laranja amarga quando plantada no norte. O ambiente molda a criatura. O velho sorri, revelando
caçando suas presas. Se o sul é o clã Danri, o norte é o clã Tang. Ele aponta a intenção sombria. Se a laranja doce é Sosan, a laranja amarga moldada por mim será, o tom de Tang Wu fica perigoso. Ele revela seu plano macabro. A partir daquele exato momento, ele realizará um ritual incrivelmente poderoso no garoto. O aviso é claro, cruel e assustador. Será excruciante, tão doloroso que você desejará a morte. O mestre se aproxima. A promessa de poder queima no ar. Mas se você sobreviver, eu lhe darei um bônus. Eu curarei a sua mudez. A aura esmeralda explode na sala. A pressão esmaga os ossos. Você vai fazer isso? Hua grita desesperada. Vê, vovô! Ela tenta impedir a loucura do patriarca. Decidir algo tão sério sem a permissão dos anciãos. Mas as palavras dela não importam. Tang Wu só tem olhos para o monstro que ele quer despertar. A pergunta final corta a sala como uma lâmina. Garoto, você está pronto para aceitar o nome do clã Tang? Os olhos vermelhos do psicopata brilham nas sombras. A sua fome por poder aceita o desafio.